noite a todos. Boa noite. Não sei se vocês viram a propaganda que a gente fez, as chamadas. A gente vai falar sobre Upside Down, que é o mundo de cabeça para baixo, que é estar de cabeça para baixo e como a gente está se encontrando, nós não, mas como o mundo está nesse momento. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Aqui nos Estados Unidos, eu falei com minha mãe hoje, minha família, lá no Brasil não está tão chocado não, nem estão ligando muito na verdade. Mas aqui nos Estados Unidos a gente tá vendo essa realidade das pessoas no supermercado, na prateleira, pegando tudo, querendo sequestrar o caminhão do Costco, né? Você já viram esse memezinho, cara, que o pessoal querendo o Vin Diesel querendo sequestrar o caminhão do Costco, porque todo mundo desesperado, atrás de comida, não sei o quê. E é uma realidade deles de se precaver, eles têm condição financeira, né, pra ir fazer isso e fazem, e ok. Mas, de qualquer maneira, o mundo fica de cabeça para baixo, né? A gente foi abastecer hoje no Costco, para entrar no Costco, a fila era gigante, para ir para o posto do Costco, então loucura. E não só isso me fez pensar, mas como as pessoas estão se programando dentro dessa situação para o caos e para as coisas piorarem, como... onde você chega, as pessoas só falam nisso, de coronavírus, de meu Deus vai fechar, e fechou, e isso é o mundo. Mas a gente não vai falar sobre o mundo, a gente vai falar sobre outro nível, a gente vai falar sobre outro level. E Deus trouxe ao meu coração essa palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. E a gente vai falar sobre isso, sobre o mundo de cabeça para baixo, ou o caos que o mundo está, mas em uma outra perspectiva, em um outro nível. No versículo 1 do capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, uma carta escrita por Paulo, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Deixa eu dar uma parada aqui. As pessoas os cristãos que a gente conversa no nosso dia a dia, que não conhecem a realidade da palavra, que entendem que a vida com Deus é um mistério. Meu Deus, Deus é um mistério. As pessoas falam isso, você escuta. Não é assim que está escrito. Essas mesmas pessoas, nesse momento que o mundo está em caos e tudo louco, de cabeça para baixo, essas mesmas pessoas dizem, pois é o fim. Elas dizem, Jesus está voltando, está vendo? Esses são os sinais do tempo. Primeira coisa que eu gosto de dizer, eu não costumo rebater, nem interessante rebater, mas se você tem uma abertura para ensinar, dá para ensinar. Mas a primeira coisa é o seguinte: quando você conhece a história da humanidade, tirando aqui a história da Bíblia, que é vida, mas quando você conhece a história da humanidade, você vai ver que o século XIV foi o pior século da humanidade. Foi onde surgiu a peste negra, que as pessoas morriam assim de rodo. Pode juntar todas as guerras. Então os crentes que dizem, meu Deus, Jesus está voltando por causa desse caos, primeira coisa, não leram as escrituras. Paulo está dizendo, ele não se preocupa. Por quê? Porque, e a gente vai continuar lendo aqui, vou continuar lendo, depois a gente debate mais sobre isso. Paulo diz, o mal, a destruição vai vir sobre eles. Eles vão ser surpreendidos como um ladrão que chega na noite, ou como uma mulher que está prestes a dar a luz, ela não sabe quando vai dar a luz e simplesmente dá a luz, porque ela não sabe a hora. Isso é para o mundo. E aí, Paulo continua dizendo, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Cara, não sei você, mas isso tira um peso, né, dos nossos ombros. A gente não está nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Sabe o que é isso? Esse é o mesmo autor, é o mesmo Paulo que diz, cara, vocês são filhos de Deus, vocês são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não serão surpreendidos. O Espírito da verdade te guiará a toda a verdade. Você vê o caos e as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem e pensam que Deus
é mistério, porque não conhecem ou não continuam lendo o texto completamente, eles se apavoram. Mas nós não, nós temos o conhecimento revelado em Deus. Deus vai falar conosco no nosso espírito. Olha, este é um tempo de trevas, então você fica em paz. Muitas coisas aqui maravilhosas que esse versículo, que esse texto vai trazer para a gente. Vocês todos são, versículo 5, vocês todos são filhos da luz. Você pode dizer isso, eu sou filho da luz. Eu sou filho da luz. Filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Não estejamos atentos, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Essa palavra que Paulo está dizendo aqui, não durmamos como os demais, ele está falando como para o mundo, ele está falando para a igreja, dizendo, não faça como o mundo faz, não fique alheio o quê? Há uma informação que você pode ter, que o filho tem a informação por dentro. Por quê? Porque você anda na luz. Quando você anda na luz, você está esclarecido, você sabe para onde vai. Amém? Primeira coisa, nós não somos surpreendidos pelo que vai acontecer, ou não tememos o que vai acontecer, porque Deus fala conosco. Vamos continuar aqui. No versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Essa direção ou instrução que Paulo diz, olha, não fica dormindo, fica ligado, não é para trazer medo, obviamente, porque nós não temos o Espírito, não recebemos o Espírito de medo para viver atemorizado, mas recebemos o Espírito de Deus que nos guia. E nos guia ao que é estar atentos. Quando você vê o mundo em caos, quando você vê essas coisas acontecendo, você permanece firme com a couraça. É o mesmo autor que fala de Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, você sabe disso. E ele está trazendo uma outra perspectiva aqui, ele está falando sobre essa armadura, e eu não vou nem focar na armadura, mas ele está dizendo assim, esteja revestido de fé e de amor. Essa é a perspectiva no meio do caos que a gente tem que ter. Quando o mundo fala, meu Deus, não vai ter comida, meu Deus, as escolas vão fechar, meu Deus, a doença vai chegar, não sei o que, todo mundo fala disso. Primeira coisa, ele diz, não se importa como o mundo se porta. Não vai para o meio da roda das pessoas que estão falando isso, e a gente pode até fazer uma citação de Salmos capítulo 1, não vai para a roda dos escarnecedores falar as mesmas coisas, não, você é diferente. Só para lembrar, você é da luz, você não é das trevas. Não fazendo distinção de você é melhor do que eles. Não, mas no sentido, você tem os olhos do seu entendimento iluminados para ver essa situação e não temer. As pessoas estão aí nos stock markets, na bolsa de valores, perdendo dinheiro, tudo desesperado, sem esperança. E aqui ele fala, vocês são da luz, vocês sabem com quem podem contar. Vocês estão vendo essas grandes trevas que estão aí, elas não te alcançam porque vocês são filhos da luz, vocês estão na luz, então para que temer as trevas? E a palavra que a gente vai liberar hoje e acender no nosso coração é o seguinte, enquanto o mundo está em trevas, a gente já viu isso no Antigo Testamento, Deus fazendo isso na Antiga Aliança, lembrando que nós hoje estamos em uma nova aliança baseada em superiores promessas. A gente viu isso acontecer lá na saída do Êxodo, na saída do Egito, no Êxodo, quando todas as pragas estavam chegando no Egito, mas ali onde as tribos de Israel estavam, elas estavam preservadas, a praga não chegou no Egito, nas tendas dos justos. E assim é conosco, nós temos uma aliança com Deus. E o que eu quero dizer, e qual é a palavra que eu quero lançar? Primeiramente, viu as trevas, fica tranquilo. Trevas não mostram, as trevas ou o mal, que é o que a gente começou a falar, não mostra que Jesus está voltando, não. O que vai direcionar os cristãos sobre a vinda de Jesus não é essas coisas, que você não sabe o que vai acontecer. Isso é para as pessoas que não conhecem a Deus e eles vão ser capturados como um ladrão que chega na noite, de repente. Mas nós que somos filhos seremos influenciados pelo Espírito e saberemos o que vai acontecer. Amém? E dentro dessa condição de ser guiado pelo Espírito, de saber o que vai acontecer, a gente não teme. E o que é que a gente faz? A gente prospera. Sejam bem-vindos todos. Boa noite, boa noite. Vou dar um resumo sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre
2 Tessalonicenses 5, 1, Paulo estava dizendo, olha, quando vocês virem essas épocas de turbulência ou medo no mundo, não fica com medo. Sabe por quê? Porque vocês são filhos da luz, vocês são filhos de Deus, vocês vão ser guiados por Deus e vocês não vão cair nas trevas, vocês não precisam ter medo. Esse é o fato. Ele diz assim, ó, quem não é de Deus vai ser capturado, como quando o ladrão chega, você não sabe quando o ladrão chega, mas você vai ser guiado. E o mais importante, o que mais Deus falou no meu coração para incentivar na nossa fé aqui hoje foi o quê? Nesse tempo de trevas, no tempo que o mundo está em caos, e nós sabemos que nós não somos do mundo, somos filhos de Deus, iluminados no nosso conhecimento, nós vamos prosperar nesse tempo. Sabe, você sabe, o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Eu não quero te assustar, mas essa é a verdade. A palavra diz, vocês vão receber o espírito do medo. O medo é um espírito, não é um sentimento. E esse espírito ele vem sobre toda a terra. Sabe, a gente está bem aqui, mas existem milhares de pessoas perdendo dinheiros e rios de dinheiro, perdendo a paz, perdendo de sair de casa, perdendo a vida porque estão atormentados com esse vírus. Aí você pode dizer, mas menino, esse vírus está matando as pessoas. Mas a verdade não é nem o vírus, é o medo. O medo de pegar o vírus enfraquece a alma da pessoa. Automaticamente a alma, além de enfraquece também o sistema imunológico. Eu não estou falando que é somente o medo, mas o medo abre a porta. E aí quando a gente vê esse espírito do medo, a gente tem que submeter ele à palavra. E Paulo está dizendo aqui, olha, sejam sóbrios. Sóbrio é uma pessoa, respira, igual o William ministrou na última semana. Respira, você tem o equilíbrio, você tem o bom senso de saber. Qual é o primeiro bom senso que a gente tem que ter? Eu não sou do mundo. O mundo está em caos, as pessoas estão perdendo dinheiro, parece que tudo vai fechar, ninguém está contratando mais. E aí você vai dizer, agora é a minha hora. Sabe por quê? Porque eu sei que acima das trevas, acima dessas circunstâncias, tem um Deus que trabalha por mim. Ele é meu parceiro. E eu falo esse meu parceiro e eu tenho que lembrar todos os dias dessa semana disso. Cara, Deus é o nosso irmão de aliança de sangue. A gente desfruta e eu estou pronto para responder as pessoas na minha sala de aula, elas ficam falando direto. O coronavírus, a gente nem estuda mais. O povo só fala de vírus vai morrer, vai fechar, não sei o que. Igual me pare, pelo amor de Deus, que eu quero estudar, quero avançar. Né? Isso é um assunto que tem abalado o mundo. Estado de... Não é calamidade, é o quê? Qual é o estado que foi decretado? Pandemia. E aí, a gente tá falando de dois tipos de pessoas. E existem dois tipos de pessoas. No tempo que o mundo está nessa pandemia, existem as pessoas que estão lá totalmente concentradas na doença. Elas já são profissionais em virologia. Ela não é. E existem as pessoas que estão focadas em Deus, na luz. O vírus é o quê? É das trevas. Vou fazer um resumo bem básico. O vírus é das trevas. As más notícias são das trevas. Eu e você que somos da luz, como o Paulo está dizendo aqui, vocês são da luz, vocês são do dia. A gente não fica focado nas trevas, nem nos relatórios. Sabe por quê? Porque esses relatórios vêm para roubar a palavra, matar a sua fé e tentar te destruir. Então, mano, foca em Deus. Deus já perdeu alguma vez? Nunca vai perder. E porque Ele nunca perdeu, a gente também não. Mas eu já sofri algumas perdas, decepções na minha vida. A gente está sendo ensinado a se apoiar ou a usufruir, porque tudo que Jesus conquistou, Ele nos deu. E a gente é convidado a usufruir de tudo que Ele deu. Ele deu a vitória dele pra gente, então vamos desfrutar. Sabe, eu tenho dito, eu me recuso a perder. Você está aqui comigo? Vamos lá. Versículo 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira ou para a destruição, outras versões diz, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, que massa. Veja só. Isso, a gente está falando diretamente aqui de predestinação. É uma verdade bíblica, predestinação. Eu sei que é complexo, eu não vou entrar nesse assunto, adoraria falar, mas está escrito, em Efésios também está escrito, Deus nos predestinou para a salvação. Prove, porque Deus amou o mundo
de tal maneira. Deus amou todo mundo e todo mundo está predestinado a ser salvo. Mas também existe o livre-arbítrio. As verdades bíblicas, elas nunca se anulam, elas sempre se completam. Amém? Mas para que eu quis falar isso? Para te lembrar, cara, você está predestinado a ser salvo. E salvo não é, oh meu Deus, eu vou para o céu. O William pregou várias vezes sobre isso aqui. Salvação é um pacote completo. A salvação é para agora. Semana passada ele falou sobre isso. A salvação é para, no meio do caos, você ser liberto, você ser livre, você ser protegido. No céu, igual ele falou semana passada, no céu não vai ter caos. No céu não vai ter medo, então você não vai precisar ser livre de caos lá. Ou seja, a salvação é para aqui e para agora. O que eu quero te dizer, meu irmão, você vai ser salvo durante essa situação. As pessoas ao seu redor podem estar morrendo com esse vírus não sei o que, e você vai estar do lado dela e você não vai ser tocado pelo vírus ou o que for, se a sua fé estiver estabelecida nisso. Sabe? Estabelecida em quê? Você foi predestinado para ser salvo no meio da tribulação. Isso não está falando da grande tribulação só, está falando das tribulações que vão vir, até porque Paulo está dizendo, ei, essas trevas ou esses dias que virão, não assusta, isso não é o final não, o final você vai saber dentro do seu espírito. Amém? Fechado aqui? E também quando as pessoas estiverem do seu lado com esse sentimento de morte, de pavor, de não vai ter mais comida, de não vai ter mais não sei o que é que você faz? Se você vê a abertura, manifesta a cura que está dentro de você, o poder que está dentro de você e começa a falar, cara, sabe, Jesus vai te curar, Jesus é poderoso para te curar, não existe doença que possa vencer o nome de Jesus, o nome de Jesus já venceu todos os nomes, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás vai inventar uma coisa, vai tentar, porque ele não consegue, Satanás não tem poder criativo, ele só repete as coisas, ele vai tentar inventar uma que é igual a esse vírus já existiu, é um outro vírus da gripe, com outras proporções, tudo bem, mas ele só está tentando, maquiando o que ele já fez. Quando ele tentar reinventar, vai dar outro nome, mesmo esse nome que seja novo, já está debaixo do poderoso nome de Jesus. Isso é um motivo para você se alegrar. E eu não vou me estender muito não, mas a gente está falando sobre isso, e o tema de hoje é isso, de o mundo de cabeça para baixo, upside down, o mundo está louco, está todo mundo de cabeça para baixo. As escolas fecharam, a escola de vocês fecharam? Fecharam, né? A universidade da gente fechou também. 3 pessoas lá na escola. 3. E em nome de Jesus elas vão ser curadas e saradas. Amém? A gente crê. Isso aí, olha, a gente já falou, vem falando sobre isso. Deus é poderoso. Ele já enviou a sua palavra e já sarou. E sabe, isso que está acontecendo sobre a terra é uma responsabilidade da igreja se posicionar e dizer não, Satanás. A primeira coisa que a gente escutou aqui como o nosso movimento de para ampliar a palavra foi quando a gente escutou sobre esse negócio de coronavírus, a primeira coisa que a gente faz é amaldiçoar esse vírus em nome de Jesus. E sabe, as pessoas que vocês conhecem, talvez não conheçam a Escola Grande, não sei, mas porque faz parte do teu convívio, você pode já declarar sobre eles saúde divina, eles não vão morrer. A vida, o poder da vida e da morte está no poder da nossa língua, né? Assim que a palavra diz. Mas isso não é só pra gente, não, é para os outros. Quando você declara, só pelo fato de você estar lá, onde você está, a bênção de Deus está. Você acredita nisso? Isso é real. A gente viu isso na antiga aliança, uma arca, um negócio de madeira revestido de ouro. Foi para a casa de Obed-Edom e abençoou a casa deles. Imagina você que carrega a glória de Deus. Nós não seremos abalados com isso, porque nós somos filhos da luz. E deixa eu te dizer, o mundo está esperando, com expectativa de que a gente se manifeste. E essa manifestação é maravilhosa. E deixa eu te levar para Atos capítulo 17, que essa é a manifestação dos filhos de Deus. Deus está no céu assim, ó. Bora, meu filho, se manifeste. Bote para fora o que você tem, a alegria que você tem. Ah, mas eu não sei falar não, mas não importa. Só fala o nome de Jesus, diga, rapaz, tu vai ser curado, não vai morrer não. Ah, será que acontece? Meu filho, acontece. Esse livro, essas verdades têm sido estabelecidas durante séculos e séculos e séculos. E a gente continua com elas aqui, porque elas são reais, elas são vivas, elas acontecem, vai acontecer com a gente. O que é que eu tô querendo, o que é que eu estou trazendo sobre nós essa noite? No meio desse caos, nós vamos prosperar. No meio da doença, nós vamos liberar saúde divina para as pessoas. As pessoas vão chegar perto de você e vão ser curadas. Eu já vi isso acontecer. Você está pronto? Atos capítulo 17, no versículo 1, diz assim:
Qual foi o último texto que a gente leu? Foi 2 Tessalonicenses, não foi assim? Uma carta para a igreja de Tessalônica. Olha como começou a igreja de Tessalônica. Atos 17, no versículo 1, diz assim: tendo passado, está falando de Paulo e as pessoas que acompanhavam Paulo nessa viagem missionária, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. O que é que essa expressão aqui que quando Lucas escreveu, que era o que mais Paulo expressava ou trazia para esse grupo de pessoas, o que é que isso significava no ouvido deles? Paulo ia nas sinagogas, ele foi 3 vezes na sinagoga no sábado, quer dizer, 3 sábados na mesma sinagoga, e ele pregava para as pessoas da sinagoga, que eram judeus. Os judeus estavam desde o sacrifício de Abraão esperando o Messias. Quer dizer Messias, mas não é ungido, resumindo. E ele estava dizendo: vocês precisam entender que Cristo é o ungido. Ele estava diretamente falando para os judeus. O que é que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava colocando o mundo dos judeus de cabeça para baixo. Porque os judeus esperavam, sabe o quê? O Messias. Mas o Messias que fosse vir para reinar no trono de Salomão, que viesse para pegar, porque, não sei se você sabe, mas existiam várias ramificações do judaísmo. Os fariseus, esses são os mais conhecidos: fariseus, saduceus, zelotes, essênios, esses são os mais conhecidos, mas existiam pelo menos 19 ramificações disso. Não quero entrar em detalhes, mas as mais conhecidas que a gente vê na Bíblia: fariseus e saduceus. Os fariseus dominavam não só Jerusalém, mas o mundo, por causa da primeira diáspora, isso em 780 e pouco, quando Ciro, o grande rei dos babilônicos, liberou os judeus que estavam escravos por 70 anos na Babilônia. Os judeus se espalharam. E onde os judeus se espalharam, eles fizeram... Aqui Tessalônica é um mundo helênico, é um mundo grego, é um espaço grego, mas dentro do espaço grego existia uma sinagoga que desde séculos e séculos ficavam lá abertos esperando o Messias. Quando o Messias chegasse lá em Jerusalém e reinasse no templo de Salomão, eles seriam: meu Deus, agora chegou o reino que não vai ter fim. Os saduceus, só vou falar desses dois rapidamente. Os saduceus eram donos de impérios, de cabeça de gado, de boi, de o que você pensar. E Paulo está falando especificamente para esses 2 grupos, não só para esses 2 grupos, mas pense nisso. Paulo está falando para os caras que estavam esperando um grande rei chegar, governar juridicamente e governar monetariamente. Mas Paulo diz: ei, o cara que é o Messias é aquele que morreu, porque ele precisava morrer. Paulo estava dizendo: olha, deixa eu botar o mundo de vocês de cabeça para baixo, porque não é do jeito que vocês esperavam, não. O reino vem por dentro. Eu não estou falando especificamente aqui do reino de dentro, mas eu estou falando sobre o conceito que o mundo tinha do que era a verdade, do que se esperava. É totalmente diferente do que o conceito que Deus tem. Estou te mostrando aqui qual é o intuito disso: te mostrar as palavras de um pregador que chega para mudar o conceito do que o mundo está falando. O mundo está falando, e é o que a gente vai fazer hoje, é o que a gente tem praticado, crido e pregado. O mundo está falando em caos. Deixa eu te dizer, pode ser no meio da roda deles, não quero saber, eu vou falar o certo. Eu vou falar o que Deus fala. Todo mundo, rapaz, ontem me subiu e foi... Eu sou pacífico, sempre procuro ser, estou aprendendo. Mas ontem, quando eu estava na sala de aula, todo mundo falando, coronavírus, e a professora falou: vamos comentar sobre isso. Eu vejo um medo, não sei o que, subiu na hora. Eu respondi: professora, medo não, porque medo é fé ao contrário. Medo é poderoso. É poderoso para trazer destruição, é poderoso porque tem o mesmo poder da fé. Você sabe disso, né? Medo é fé ao contrário. Aqui não, filha, medo não. Eu tenho, sabe o que? Eu tenho um pacto de aliança com Deus.
E eu falo na minha sala, pode onde for. Quando eu estava porque eu estou numa universidade cristã por causa disso negativo. Quando eu estava fazendo minha segunda graduação no Brasil, eu estava fazendo arquitetura. E as pessoas falando sobre gnosticismo, não sei o que, eu era o primeiro a dizer, negativo, meu filho, tem um Deus e a verdade é essa. Lógico que com bom senso, mas quando é tão verdade dentro de você, igual Paulo dizia, meu filho, eu não quero saber se você esperava um rico, um milionário, alguém para governar, não quero saber, a verdade é aquele menino carpinteiro, ele é o Messias, quer queira ou quer você ou não, até porque ele ressuscitou, agora você não pode falar mais nada. Sabe o que é isso? É botar o mundo de cabeça para baixo. Vivendo em outra realidade, fora da sala de aula, onde usualmente eu estou no meu dia a dia, com pessoas, com americanos e tal, os americanos chegam e dizem, toma, lava a mão, toma isso, lava de novo, pega álcool, não sei o que. E eu não consigo, não que eu não consigo, porque a gente é controlado, mas o poder de dizer, mas isso não me pega. Como isso não te pega? Porque eu estou pronto para dizer isso nas próximas vezes. Porque eu faço um pacto de sangue. Todos os meses eu participo de um pacto de sangue. Menino do céu, o que é isso? Um pacto de sangue. Um pacto de sangue. Todas as vezes que você celebra a ceia, a comunhão, você está memorizando o direito de aliança, o pacto de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Eu gosto de dizer isso. O sangue de Jesus não corre nas suas veias. Não é certo dizer isso, não é verdade. Mas o sangue de Jesus cobriu o teu espírito que estava recaído. E nas regiões celestiais, no reino espiritual, os demônios veem o sangue de Jesus sobre você e corre. Sabe de onde vem a doença? De Satanás. Quando a doença ou esse vírus vê você, ele não pode chegar perto de você. Mas você, porque não crê, abre a porta espiritual. Eu não estou espiritualizando isso, não. Mas é real. Mas se você não crê com o seu coração de que Deus, por causa de uma aliança, você não pode ser tocado, as coisas podem chegar até você. Mas o que é que a gente está pregando aqui? A gente quer incendiar o seu coração. Porque você sabe a verdade de Deus, porque você sabe que você é filho, porque você sabe que você não é do mundo, você crê com o seu coração e você diz, doença nenhuma vai chegar perto de mim, eu não posso ser tocado. Por quê? Porque eu tenho uma aliança de sangue com Deus da cura. Resolvido? Vamos continuar. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo comigo? Não é empolgação não, viu? É convicção do que eu prego. No versículo 4, continuando no Atos 17, diz assim, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus. Cara, Paulo alcançou os judeus, que eram influentes naquela época, gregos, helenistas, filósofos com força ali na região de Tessalônica, que era o mundo grego. E essa parte é maravilhosa. E não poucas mulheres de alta posição. Você sabe que no mundo grego, diferente do mundo romano, apesar do Império Romano estar imperando nessa época, que era o Império em ascensão, em poderio, era o Império Romano, mas a cultura helenística ou a cultura grega estava imperando ao mesmo tempo. E dentro do costume grego, as mulheres sempre foram respeitadas, diferente do romano, que mulher era como um cavalo vendido, comércio de troca e tal. Não era, na verdade, segundo os historiadores, a mulher valia menos do que um cavalo. Fato. Mas o mundo grego era diferente. As mulheres eram respeitadas. Existem deidades gregas, existem deidades gregas que eram mulheres, eram muito respeitadas. Por que eu falei isso? E porque isso me empolga tanto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente viu o evangelho sendo tratado como um negócio raso para pessoas burras, pessoas pobres, pessoas que não têm cultura, pessoas que têm medo das trevas, né? Não ter firme em fé e vai ser livre da ira, como o versículo diz, porque você é predestinado a ser salvo. Mas se você não está, mas menino, eu não estou crescido espiritualmente ainda não, eu vou ser capturado, a minha fé está sendo abalada. Calma. Olha o que o versículo diz, eles capturaram Jason. Eles capturaram Jason no versículo 6, e continuando 6, na parte B, diz assim, esses homens, os caras disseram sobre Jason,
Arrastaram ele e disseram: esses homens que têm causado um alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Ou outras versões dizem assim: estes que têm transtornado o mundo, ou colocado o mundo de cabeça para baixo, que é isso que a gente faz e é isso que a gente está pregando aqui. Colocando o mundo de cabeça para baixo, na verdade é colocando o mundo na posição certa. Quando eles falam morte, quando eles falam coronavírus, eu falo: vida, não morrerei, viverei, mal nenhum pode me tocar. Eu não chegar, nunca fiquei doente, nem vou ficar. Eu preciso explicar isso melhor, nem vou querer. Mas 15 anos de instrução de saúde divina sem ir no hospital, sem passar mal, sem nada. Deve ter alguma coisa aqui. Mais de 15 anos. Vamos lá. Esses homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Versículo 7. E Jason os recebeu em casa. Os caras que arrastaram Jason estavam dizendo para o povo, para a sociedade: olha, esse Jason recebeu esse povo em casa. Todos eles estão agitando contra os decretos, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade foram agitados. Estes receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Eu falei de Paulo e de Jason. Paulo foi livre por ser guiado pelo Espírito, porque ele sabia: o dia mal não pode me pegar, estou livre do caos. Jason, infelizmente, não sei porquê, não vou entrar nesse mérito, mas ele foi capturado. Porém, como eu disse a você, independente do nível espiritual, da consciência, que às vezes você pode cair ou não, ou estar debaixo da pressão e não perceber a direção de Deus te mandando sair, te mandando avançar. E talvez por causa da pressão você não pegou, mas deixa eu te dizer, mesmo aí na posição que você está predestinado para a salvação. O que é que aconteceu com Jason? Ele foi salvo, ele foi liberto. O que é que aconteceu? Simplesmente pagaram a fiança. Aí eu estava meditando aqui. Jason pode ser que, porque era Jason, as reuniões eram na casa dele, talvez ele poderia ter sido um homem rico e pagou a fiança dele. Mas aqui diz que a fiança de Jason e dos homens que estavam com eles foram pagos. Sabe o que isso me diz? A igreja pagou a fiança deles. Eles não sucumbiram à crise, ao mal que vinha sobre eles. Por quê? Primeiro porque Deus vai dar livramento. Deus vai dar salvação para você. E salvação, como eu disse, é prosperidade. Chegou o dinheiro. Eu quero trazer isso para te mostrar isso, que no meio desse caos existia uma igreja também estruturada, que era que ele já tinha pregado, essas mulheres ricas chegaram, pagou, tá salvo. No meio do caos, não tinha condição deles pagar, Deus provê para você. O nosso Deus é o nosso El Shaddai. Vou terminar aqui. Voltando para 2 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 10, diz assim, versículo 9 vai ser melhor para entender, para ficar no contexto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E na verdade foi esse versículo que Deus trouxe ao meu coração para falar com vocês hoje. Exorte-se ou estimule uns aos outros para permanecerem na fé como vocês estão fazendo. E aqui os últimos versículos que eu vou ler está em 1 Tessalonicenses, da mesma carta, capítulo 1. Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Paulo falou no final da carta dizendo assim: vocês já estão fazendo isso, permanecendo na fé e estimulando os outros na fé. E no início da carta dessa igreja, da mesma igreja que começou provavelmente na casa de Jason, com essas pessoas que a gente leu em Atos, ele mandou essa carta para essas pessoas dizendo: olha,
o que vocês têm demonstrado, ou vocês já estão fazendo isso. Fazendo o quê? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverança proveniente da esperança. E isso aqui é maravilhoso para fechar. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, e é isso que a gente está fazendo aqui essa noite, estimulando a sua fé para dizer, você não vai ser abalado. Sabe por quê? Porque nós temos uma fé em Deus. Nós temos uma esperança proveniente da salvação que há em Cristo. A salvação já foi dada para nós. Nós não seremos frustrados, não seremos abalados, não perderemos, prosperaremos no meio da crise. Não ficaremos doentes, nenhum dos nossos parentes ficará doentes. As pessoas podem dizer, esse menino é doido. Não, é a palavra de Deus. Nós temos que viver diferente do mundo. Ah, mas isso é muito contrário, igual os caras falaram, e é isso mesmo. Igual os caras que arrastaram o Jasão disseram, olha, eles estão pregando contra o César. E quando você fala as verdades de Deus, igual a gente fala, igual a gente está falando, é contra o mundo. O mundo está dizendo, todo mundo se tranca em casa, agora é hora de perder dinheiro, agora é hora de ficar doente, todo mundo pega, todo mundo vai pegar. E você vai dizer, eu vou prosperar no meio do caos, o Senhor... Ainda que eu passe pelo vale, que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me alcançará. É diferente. Quem tem é o Senhor, como eu e você, nós nos portamos diferente, cremos diferente, porque nós temos uma viva esperança. Eu não vou ler aqui, mas esse capítulo 1, Paulo diz assim, cara, permaneçam fazendo as mesmas coisas que vocês estão fazendo, sendo diferente, igual vocês aprenderam comigo e Silas lá, igual Jason permaneceu firme. Por quê? Porque esse estilo de fé que vocês têm se mantido, ele diz assim, eu não preciso falar nada mais. Inclusive, por causa da fé de vocês, as igrejas da Acácia e da Macedônia foram estabelecidas e eles ouvem falar da sua fé. Em outras cartas, Paulo diz assim, olha, procura imitar a fé que vocês viram em mim. Nessa carta eles dizem, Paulo disse, eu não preciso falar mais nada a vocês já são meus imitadores. Nossa! Vocês veem a diferença? Paulo dando instruções, olha para outras igrejas, pelo amor de Deus, me imitem, permaneçam na fé. Nessa daqui não, ele diz, cara, vocês estão na fé, permaneçam assim. Sabe por quê? Porque o testemunho da sua fé aqui na Tessalônica está lá chegando na Macedônia, quase na Espanha. Permaneçam firmes com esse mesmo espírito da fé. Continue fazendo, e ele termina a carta dizendo, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Estimule-se na fé. Estimule-se na fé. Estimulem-se. Tá certo essa é a expressão, né? Estimulem-se na fé. E vou finalizar com o que caiu bem profundo no meu coração. Foi isso. Ele disse assim, sabe onde vocês estão errando? Vocês estão botando o dedo para mim. Deus falando. Porque você precisa de pessoas para estimular a sua fé. Sozinho, não abandoneis a comunhão, que é costume de alguns abandonar, mas a gente precisa disso. Para quê? Para se estimular na fé. Mas, Deus falou comigo claramente sobre isso. Não se estimule na fé, ou não estimule o outro no resultado. E aqui eu acho que vale a pena, se você me permite ler só mais esse versículo. Não é estimular o outro no resultado. Cara, você vai alcançar, não é aquilo. Sabe por quê? Quando a gente foca no resultado, a gente enfraquece na fé. Não é o nosso papel focar no resultado, porque o resultado vem de Deus. Tá aqui comigo? Você consegue fazer com que isso caia no seu coração claramente? Tem vários versículos que a gente pode apoiar isso. Quem dá o crescimento é Deus. Quem opera é Deus. Quem manifesta é Deus. Eu estou falando aqui do resultado. Para dizer, não foca no resultado. Fique estimulando um ao outro na fé, porque é na fé que você tem que focar. Quando sua fé for estabelecida, e eu não estou dizendo isso quando daqui a 20 anos, não, agora, 10 minutos,
uma hora, amanhã o milagre pode acontecer. Agora, Deus está trabalhando. Mas porque você foca na fé, sua fé fica estabelecida. Porque você foca na fé, você vai dizer para a pessoa, não permanece firme na fé. A fé é que gera o resultado. E aí você deixa de pensar no resultado ou no que vai acontecer para deixar isso para Deus fazer. Porque quando Deus faz, tá aqui comigo? Vai ser muito melhor. E eu vou só ler porque isso aqui é muito maravilhoso, esse texto. No capítulo 1, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Eu acho que tem outras instruções aqui que ele fala mais específica, mas assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente com palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Ele não pede, se tornem. De fato, vocês se tornaram. Amém? Sabe o que significa? Que é possível. Paulo não vai chegar mais, até porque ele não pode. Mas não precisa mais ninguém chegar e dizer, olha, se torne o meu imitador. Se a gente se estimular um ao outro a permanecer na fé, para falar contrário ao que o mundo fala, nós vamos vencer. A fé vai trazer o bom fruto e o bom resultado. Amém? Ah, mas é impossível. Ah, mas eu não acredito que isso pode acontecer. Nós somos o povo do impossível. Se algo impossível pode acontecer, é com a gente. Não é para o mundo. Porque nós é que temos o Deus do impossível. Você está pronto para viver grandes coisas? A despeito da sua condição, a despeito do que você sabe, dos seus skills, das suas habilidades, o que for, Deus vai te promover, te fazer prosperar, porque essa é a vontade dele. Mas menino, todo mundo está falando em caos, é isso mesmo. Enquanto eles falam em caos, porque eles são filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Agora é a hora de brilhar.